Bem-vindos ao webinar de hoje. Portanto, hoje terminamos o ciclo de webinars que visam promover a literacia económica, financeira e digital. Portanto, recordar que estes webinars foram realizados no âmbito do projeto Resende Qualifica, promovido pela Associação Empresarial de Resende e que é cofinanciado pelo Norte 2020, Portugal 2020 e FEDER. O webinar de hoje e o último é sobre Power BI, como impulsionador da transformação digital dos negócios, e como convidada para nos falar sobre este tema, temos a doutora Rafaela Santana. Vou fazer aqui uma breve apresentação. É licenciada em Economia pela Universidade do Porto, consultora na empresa New Business Consulting, na área financeira e de investimentos, com experiência de mais de 6 anos na elaboração e acompanhamento de projetos cofinanciados. Também está responsável pelo desenvolvimento de soluções à medida das empresas clientes na área da economia digital, nomeadamente com recurso ao serviço de Microsoft Power BI, que é o tema que vamos falar hoje. Consultora e formadora no âmbito dos sistemas de incentivos à qualificação das pequenas e médias empresas, projetos conjuntos de formação-ação na área de gestão da inovação. Portanto, frequência e várias formações em Power BI. Pronto, quero desde já agradecer a presença neste webinar e dos que neste momento estão a frequentar este webinar, também agradecer a presença nos outros webinars que eventualmente possam ter tido a oportunidade de terem assistido. Portanto, espero que gostem do tema de hoje, que é um tema bastante pertinente. Irei passar a palavra então à doutora Rafaela e espero que tenham todos uma ótima sessão e quem já esteve em contacto comigo, futuramente também poderá contar com a minha disponibilidade para debater alguns dos temas que eu também acabei por estar envolvido neste ciclo de webinars. Uma boa sessão a todos. Obrigada, Dr. Nuno. Desde já quero agradecer o convite da Groovit e o convite também da Associação Empresarial de Resende para apresentar este webinar. Vou pedir a todos, mais uma vez, que desliguem as vossas câmaras e os vossos microfones para não interromper a sessão, até porque no final vamos ter então algum tempo dedicado a dúvidas e irei responder então a todas as vossas dúvidas e questões no final. Entretanto, durante a sessão podem colocar no chat as vossas questões. Vou tentando consultar com alguma frequência o chat para ver se está tudo ok. Peço que se não estiverem ou a ver a imagem que é suposto ou a não ouvir o som de algum vídeo que passe na apresentação, que também me interrompam com uma mensagem então no chat ou no bate-papo, ok? Vou então partilhar o ecrã e peço que confirmem que estão a ver então a capa da apresentação. Se me puderem só confirmar então no chat que estão a ver a capa, ok. Obrigada. O meu nome, como o Nuno já me apresentou, é Rafaela Santana e estou então aqui hoje para vos falar sobre o Power BI como impulsionador da transformação digital dos negócios. Para este webinar, estimo uma duração aproximada de 1h30, por isso, à partida, iremos terminar antes das 4 horas. Ao longo da sessão, como já disse, podem colocar as vossas questões no chat e depois irei responder. Temos aqui o nosso índice. Ao longo do webinar de hoje, vou-vos falar então do que é o Business Intelligence. Desculpem. Quais as vantagens e desafios associados? O que é então o Power BI? Como é que podemos instalar esta ferramenta da Microsoft? Como podemos importar os dados para o Power BI? E, por fim, irei apresentar alguns casos de estudo de relatórios simples desenvolvidos com recurso ao Power BI. Para começar, temos aqui
um cartoon para vos despertar algum interesse. Temos aqui um senhor a tentar, com a sua força, abrir o RP dos dados, não é? Da sua empresa, e vem então um senhor, o Analytics, com uma chave para abrir este cofre, e vem com boas notícias. De facto, o Business Intelligence e o Business Analytics são uma chave muito importante nos dias de hoje para as organizações. Temos também aqui algumas frases para reflexão. O sucesso das organizações depende das pessoas e da utilização inteligente da informação disponível. Temos também que, sem dados, somos apenas uma pessoa qualquer com uma opinião. Os dados são também considerados a nova riqueza do mundo, a nova riqueza natural do mundo, por isso precisam de ser trabalhados como o petróleo, ok? E ainda, a utilização de dados tornou-se numa força que impulsiona os negócios para novos níveis de competitividade. E é essa a mensagem que de facto queremos passar neste webinar para as empresas de hoje, que devem apostar cada vez mais neste tipo de ferramentas para se tornarem mais competitivas. E então, o que é o Business Intelligence? Com o crescimento global da importância e da disponibilidade também dos dados para as empresas, é cada vez maior a necessidade das mesmas de terem acesso a sistemas de informação inteligentes que sejam capazes de analisar esses dados. O Business Intelligence surge assim com a evolução das novas tecnologias, dos processos e das metodologias organizacionais, que passam a ser cada vez mais ágeis e precisas. O Business Intelligence permite às organizações aumentar a sua capacidade de transformar os dados, de gerar conhecimento e, por consequência, torna o processo de tomada de decisão das organizações mais eficiente. Assim, com a maior importância dos dados e com a evolução das tecnologias organizacionais, o BI surge como um grande aliado na tomada de decisões por parte dos gestores, dos decisores de todas as empresas. Para além disso, permite uma grande vantagem competitiva face à concorrência. A empresa consegue conhecer os dados do seu negócio, os dados dos seus produtos e serviços, dos serviços dos clientes, consegue conhecer melhor os seus clientes e demais dados internos e externos, de forma a tomar decisões de forma eficiente e rápida. E, de facto, a informação e o conhecimento são uma matéria-prima muito importante para a vantagem competitiva das empresas. Temos aqui um esquema que também resume, no fundo, o Business Intelligence. Portanto, os dados são integrados e carregados numa chamada Data Warehouse, ou noutro repositório de análise. Estes dados, ou conjunto de dados, são organizados em modelos analíticos, ok? Depois disto, os analistas de Business Intelligence ou outros profissionais da área executam as suas consultas aos dados e com os resultados destas consultas conseguimos então construir visualizações, dashboards, relatórios, como aqueles que vamos ver mais à frente neste webinar. Com base nestes relatórios, os gestores e decisores de cada departamento em questão utilizam então a informação para a tomada de decisões, uma tomada de decisões essa que é mais eficiente e também para um planeamento estratégico eficaz. Do ponto de vista organizacional, o BI é também considerado uma metodologia que permite trabalhar a informação e o conhecimento para promover a comunicação aberta e partilhada, procurando sempre uma compreensão global e analítica dos processos de negócio das organizações. Além disso, o Business Intelligence está associado também a várias ferramentas de suporte à decisão
que permitem controlar a atividade da empresa, produzir relatórios de indicadores, de KPIs, analisar previsões e, no fundo, permite novamente melhorar e otimizar as decisões e desempenho das organizações. Existe uma multiplicidade de definições de Business Intelligence. O que queremos passar, a mensagem que queremos passar aqui é que, de facto, a aposta neste tipo de ferramentas é uma mais-valia para todas as organizações. Existem no mercado diversas ferramentas de BI, cujo objetivo é exatamente auxiliar no processo de tomada de decisões e na formulação da estratégia. Temos como exemplo o Microsoft Power BI, que é aquele em que nos vamos focar mais hoje, o Oracle Business Intelligence, o ClickView, que pertence à ClickTech, também o Tableau e ainda mais voltado para os dados associados ao marketing, o Google Data Studio. Entre estas, selecionamos o Power BI porquê? Porque, de facto, o Power BI apresenta vantagens face a outras ferramentas, nomeadamente o facto de o investimento inicial necessário ser muito inferior ao que é exigido noutras ferramentas, como, por exemplo, o Tableau. Além disso, o Power BI está incluído nas ferramentas do Office 365 e, para o seu uso básico, o Power BI está disponível gratuitamente. O Power BI Desktop, como vamos ver de seguida, podem fazer o download gratuito no site da Microsoft. É também uma ferramenta que é mais fácil, comparativamente, de implementar. A sua interface é bastante intuitiva e por isso, focamos-nos nesta ferramenta. Realce que, apesar de nos focarmos no Power BI, não significa que entre todas as soluções que existam, esta seja a melhor, porque, na verdade, a melhor ferramenta vai ser sempre aquela que resolve o problema do cliente ou da empresa. Como podem ver, de facto, são inúmeras as vantagens associadas ao Power BI. Para além de ser uma ferramenta que permite tomar decisões mais informadas, temos aqui uma frase que também resume bem as vantagens do BI. As soluções de Data Analytics e Inteligência Artificial elevam as organizações a um novo patamar de inovação, eficiência, disrupção e rentabilidade que marcará o futuro dos negócios. E é exatamente neste futuro que as empresas têm de investir. A principal vantagem associada ao Business Intelligence é permitir às empresas entender não só o seu próprio negócio, mas também os mercados, entender a concorrência e perceber de que forma podem satisfazer todos os seus stakeholders. O BI permite otimizar as decisões e o desempenho das empresas. É possível fazer relatórios e analisar e planear com maior rapidez e precisão. Conseguimos monitorizar através do Business Intelligence KPIs em tempo real, e através de uma multiplicidade de fontes de dados, sejam dados financeiros, sejam dados operacionais ou de vendas, e gerar relatórios de forma rápida e eficiente. A maior eficiência operacional deve-se ao facto das ferramentas de BI conseguirem unificar várias fontes de dados. Podemos ter várias fontes a alimentar o mesmo relatório de Business Intelligence, ok? E conseguimos, de forma muito mais rápida e eficiente, analisar uma multiplicidade de dados. Com isto, conseguimos também aumentar a satisfação não só dos clientes, mas também dos colaboradores da empresa. Podemos entender melhor os comportamentos e padrões dos clientes, dos trabalhadores. Conseguimos obter feedback em tempo real e tratar essa informação também em tempo real e antecipar
necessidades, oferecendo melhores produtos, melhores serviços. Desta forma, conseguimos também, as empresas conseguem também reduzir os seus custos, aumentar as suas receitas, através dos dados das ferramentas de BI, as empresas conseguem fazer melhores comparações, conseguem entender os seus pontos fracos, os seus pontos fortes e tomar decisões mais informadas. Vamos também obter uma melhor qualidade dos dados. Os dados nem sempre vão estar corretos, no entanto, os softwares de BI conseguem agregar várias fontes de informação para termos uma visão cada vez mais completa do nosso negócio. No fim, tenho aqui que, de facto, a grande vantagem é também as empresas conseguirem obter maiores vantagens competitivas, porque vão, claro, analisar melhor os seus dados, analisar de forma eficiente e eficaz e tomar decisões informadas. Para além disso, tem aqui também um ponto importante que mais insights são mais oportunidades de negócio e, de facto, o BI permite-nos obter insights valiosos, as empresas conseguem, através destas ferramentas, entender o que está a funcionar, o que não está a funcionar, conseguem configurar alertas para quando as coisas não estão a funcionar bem e também definir indicadores e métricas que os ajude a manter atualizados os seus negócios. Vou só ver se não há aqui nenhuma pergunta no chat para já. Ok, penso que está tudo certo, então vou continuar. Como em tudo, não existem só vantagens, existem também desafios associados ao Business Intelligence. O principal desafio é a barreira cultural na empresa, porque muitas pessoas não querem mudar a sua forma de trabalho. Os processos atuais estão tão enraizados que as empresas preferem manter uma postura de comodidade, manterem-se na sua chamada zona de conforto, continuarem como estão e optam por não adotar este tipo de ferramentas. E este é o principal entrave para a adoção de ferramentas de BI. Com isto, com esta barreira cultural, os principais gestores e decisores não conseguem observar todas aquelas vantagens que elencamos há bocadinho. Portanto, não vão optar por não avançar com ferramentas de Business Intelligence. Para além disso, em alguns casos, a adoção deste tipo de ferramentas pode representar um elevado custo para a empresa e se a empresa não conseguir ver as vantagens associadas, vai optar por não investir. Além disso, existe ainda falta de know-how e de conhecimento e formação na área de Business Intelligence por parte quer dos gestores, quer das equipas de trabalho. Existe também um recurso que é o tempo, que é bastante necessário para a adoção deste tipo de ferramentas. Quando a empresa decide apostar no BI, deve ter em conta que é necessário um processo de adaptação dos processos, de formação, saber como trabalhar com este tipo de ferramentas, trabalhar mesmo a própria base de dados, por vezes os dados estão dispersos, incoerentes, as bases de dados não têm a informação completa, portanto, muitas vezes a adoção deste tipo de ferramentas exige um trabalho de raiz que pode dificultar e pode representar então um desafio para a adoção de ferramentas de Business Intelligence. E então, o que é o Power BI? Tenho aqui um pequeno vídeo da Microsoft que vou partilhar convosco.
When it comes to data, the faster you can turn this into this, the faster you can understand and use it all to make your business run better. With Microsoft Power BI, you can quickly connect to data, prep it, model and visualize as much or as little as you like, then securely share insights. Even embed it all into your app or website. To get started, download the free Power BI desktop application and hop right in. Soon you'll be connecting to hundreds of data sources on-premise or in the cloud, like Excel, Salesforce, Google Analytics, social networks, even IoT devices to get real-time information, and turning all that data into live interactive visuals. When you get the hang of that, upgrade to Pro. You'll need that to start collaborating freely, creating dashboards that deliver a 360-degree real-time view of your business, control how your data is accessed and used, and to package and deliver your stunning new content to users with apps of their own. The premium version is for really scaling up across larger enterprises and embedding content past your own digital properties without per-user licenses. And one more thing, want it all on mobile so you can react to changes on the fly? Here you go. With Power BI, we make it easy to always be in compliance too, for things like GDPR. Download the free Power BI application today and start turning your data into smarter decisions for your business. Pronto, temos aqui uma pequena animação e tal como terminou o vídeo, transformar os nossos dados em decisões inteligentes. É de facto isso que nos permite fazer as ferramentas de BI e em particular esta ferramenta que vos vou mostrar hoje, que é o Microsoft Power BI. O Power BI é uma coleção de serviços, de software, de aplicações e conectores que trabalham em conjunto para transformar várias fontes de dados, mesmo que não estejam relacionadas, em informações que são coerentes, visualmente atrativas e interativas. Podemos ter os dados num Excel, num SQL, na nuvem, numa coleção de dados híbridas, não interessa a fonte de dados que a partir do Power BI nós conseguimos trabalhá-la. Podemos facilmente nos conectar e nos ligar a esses dados e transformá-los em relatórios e dashboards interativos. Esta, de facto, é uma ferramenta poderosa desenvolvida pela Microsoft, permite análises avançadas de uma forma, como vamos ver a seguir, muito rápida, muito objetiva e visual, através de gráficos, tabelas, através da aplicação de filtros interativos, também a sua semelhança com o Excel é também uma mais-valia, porque permite aos utilizadores que já estão familiarizados com o Excel trabalhar também no Power BI de forma simples e intuitiva. O Power BI, aos poucos, tem vindo a ganhar cada vez mais adeptos. Existem já grandes empresas que adotam esta ferramenta, nomeadamente a Coca-Cola, a L'Oréal, entre outras empresas na área das finanças, consultoria, energia, entre outros setores. Portanto, o domínio desta ferramenta tem sido considerado pelas empresas, de facto, uma mais-valia para a análise e visualização dos seus dados. Além disso, o Power BI divide-se, no fundo, em três, podemos dizer, em três ferramentas. Uma delas é aquela que vamos ver aqui, que é o Power BI Desktop. Estão aqui a dizer-me que não estão a ver a apresentação, mas para já é mesmo para me verem só a mim. Estou a falar um bocadinho do que é a ferramenta e a seguir já partilho convosco então o meu ecrã. O Power BI consiste então no fundo em três ferramentas. A aplicação de desktop, que é o Power BI Desktop, o Power BI Service, que funciona como um software as a service, na sua versão paga, e ainda aplicações móveis do Power BI que podem ser acedidas através
dos telemóveis, tablets, através quer do Android ou do iOS. Estes três elementos, desktop, service e apps, são então a estrutura base do sistema Power BI e permite a criação, partilha e partilha de relatórios bastante interativos. Esta ferramenta, de facto, como vamos ver a seguir, permite ter uma visão 360 dos nossos dados. Com este tipo de ferramentas, as empresas conseguem criar estratégias cada vez mais assertivas, direcionar a sua oferta para aquilo que os clientes procuram e assim ganhar então mais vantagens competitivas face à sua concorrência. Agora sim, penso que já estão a ver novamente a apresentação. Agora que já sabem mais ou menos o que é o Power BI, vou-vos mostrar como podem instalar esta ferramenta nos vossos computadores. Esta apresentação será disponibilizada no final e têm aqui um link. Se carregarmos neste link, vou aqui então mudar a partilha. Se carregarmos neste link, então vamos para o site da Microsoft e conseguimos fazer então o download, quer através da Microsoft Store, se abrirmos a Microsoft Store. No meu caso, como já tenho o Power BI Desktop instalado, aqui tem a opção de abrir. No vosso caso, se não tiverem ainda esta ferramenta, irá aparecer a opção de descarregar a aplicação e de a instalar. Em vez da opção da Microsoft Store, podem também carregar em ver as opções de download e idioma. E aqui selecionam qual a língua que pretendem em que pretendem ter a vossa aplicação. Podem deixar estar o inglês ou então também têm disponível o português. Depois de selecionarem, também podem verificar aqui se cumprem com os requisitos do sistema para poder instalar esta ferramenta. Depois na apresentação também têm alguns prints e informação sobre como verificar se o vosso computador funciona a 32 bits ou a 64, dependendo do vosso sistema operativo, poderão ter que aqui selecionar a opção de 64 ou de 32 bits, ok? Depois de selecionarem, basta fazerem download deste ficheiro e executar o ficheiro e ele vai então instalar o Power BI Desktop. Agora, vou partilhar convosco, então, como é que podemos importar dados a partir do Power BI, como é que funciona, assim, muito rapidamente, esta ferramenta, para vos despertar alguma curiosidade, ok? Vou então abrir o Power BI, vou aqui interromper novamente a partilha. Quando instalarem Power BI, o Excel é um quadradinho verde, o Power BI são 3 barras, um gráfico de 3 barras amarelo. É só que confirmem que estão a ver neste momento o Power BI Desktop, se me puderem confirmar no chat. Sim, todos estão então a ver o Power BI Desktop. Normalmente aparece esta janela, podem fechá-la e depois, como podem ver aqui, existe várias formas de obter os dados.
Neste caso, na apresentação que depois ficará disponível no final, podem utilizar então aqui um conjunto de dados de exemplo, que é fornecido mesmo pela Microsoft, ok? No meu caso, vou buscar aqui um ficheiro Excel que foi feito com base neste exemplo, mas com dados fictícios, não é? Para 2020 e 2021. Portanto, para importar os dados, basta clicarem neste botão e carregar no Excel que pretendem importar para o Power BI. Depois aparecem aqui as tabelas que tiverem no Excel. Neste caso temos aqui alguns dados financeiros de vários produtos, de vários países, e o meu conselho é sempre que trabalham os dados no Power BI, antes de os carregar para o vosso relatório, devem primeiro transformá-los. Ao clicar em transformar os dados, o Power BI vai abrir a janela do editor do Power Query, e quando abrir o Power Query, nesta janela podem então efetuar alterações que vão então modificar a vossa base de dados, ok? Para depois trabalharem no modo de relatório. Imaginem, por exemplo, que queria colocar a coluna segmento toda a maiúscula. De uma forma muito rápida e apenas com um clique, eu seleciono a coluna segmento e em transformar tenho uma opção de formato de texto que é em maiúsculas. Automaticamente a coluna segmento passou toda a maiúsculas. No Power Query há uma particularidade em que todos os passos que nós damos surgem do lado direito nos passos aplicados. Por isso, como colocamos o texto em maiúsculas, aparece aqui o passo texto em maiúsculas. Neste caso, no Power Query não funciona, por exemplo, Ctrl+Z, como funciona no Excel, mas se clicarem aqui no X, este passo é cancelado. Imaginem também que eu queria, imaginem que aqui nos produtos sabemos que o produto do tipo Montana foi descontinuado. Também com um simples clique consigo filtrar a minha informação e retirar então o produto Montana. Ok? E apareceu então um novo passo com as linhas filtradas, porque filtramos aqui todas as linhas em que o produto era Montana. E podemos aqui fazer uma série de alterações. Neste caso, estou a ir buscar a informação a um Excel, mas se estivesse a ir buscar a uma pasta, como vamos ver de seguida, desde que os ficheiros colocados nessa pasta mantenham a estrutura inicial, o Power BI iria efetuar todos estes passos que aparecem do lado direito em todos os ficheiros Excel que eu colocar na pasta. Depois, podem então, para iniciar a construção do vosso relatório, podem então fechar e aplicar as vossas transformações e vão surgir então no Power BI Desktop todos os campos de dados que foram carregados no Power Query, ok? Aqui temos então todas as nossas, no fundo, as nossas colunas da tabela do ficheiro que carregamos. Depois, também têm aqui nesta ferramenta, gostava também de vos alertar para 6 partes principais. A primeira parte aqui com 3 separadores, o separador onde vocês constroem o relatório, o separador dos dados, onde surge então a vossa tabela de dados, e ainda aqui o campo do modelo, onde vão aparecer então os relacionamentos entre as tabelas. Neste caso só temos a tabela Financials e não temos então aqui nenhuma relação. Em seguida já vamos criar outra tabela e ver que é possível criar então estas relações. Voltando ao modo relatório, para além desta área, destaco também aqui em baixo a área das páginas, onde eu posso
alterar o nome da página, onde eu posso acrescentar páginas e eliminá-las da mesma forma que as acrescento, ok? Têm também aqui o campo dos filtros, onde podem aplicar filtros apenas a esta página ou em todas as páginas e ainda nos elementos visuais. Neste caso ainda não aparece esta opção porque não temos nenhum gráfico criado. Temos também a área das visualizações, em que temos então os nossos gráficos, ok? Todos os elementos visuais que podem inserir no vosso relatório. Temos ainda então os campos de dados que foram importados do Excel, neste caso, e ainda aqui esta área em branco, que é onde vão criar então o vosso relatório, o vosso dashboard interativo. Imaginem, por exemplo, que eu queria criar agora um relatório, ok? Posso inserir aqui uma caixa de texto e dar um título ao meu relatório, por exemplo, sumário executivo, relatório financeiro. O modo de edição é bastante intuitivo, depois, se quiserem experimentar e instalar, podem verificar que, de facto, em termos de formatação, é tudo muito simples, tem aqui essa opção de formatar. Depois podem adicionar então gráficos, por exemplo, um gráfico de colunas empilhadas ou um gráfico de colunas agrupadas, em que eu quero ver o lucro, então arrasto lucro para valores. Podem ver que o Power BI Desktop funciona muito à base do arrasto, ok? Basta arrastar os campos para os sítios onde eu quero ver a informação. E imaginem então no ano aqui, eu quero colocar a data. Podem puxar então para o eixo a data e se eu quiser por mês, basta então deixar simplesmente então a data e aqui ele aparece os meses. Então conseguimos ver rapidamente o lucro por data, o profit per date, em que vemos de imediato que em dezembro de 2021 o lucro foi de 2 milhões de euros, ok? Se eu arrastar para novembro, também consigo ver 795 mil. Se eu quiser, em vez de ver o lucro por data, quiser ver também de forma muito rápida as vendas por produto e segmento, posso adicionar então um novo tipo de gráfico. Nos valores, quero ver então as vendas, arrasto então Sales, a coluna Sales para valores. Quero ver também por tipo de produto, por isso vou arrastar o produto para o meu eixo, por exemplo, e ainda quero diferenciar também por segmento, então posso arrastar o segmento para a legenda. Tenho aqui então as vendas por produto e por segmento e também gostava que reparassem que se eu quiser de forma imediata alterar o tipo de gráfico, com este gráfico selecionado, basta selecionar o outro tipo que pretendo visualizar, ok? E têm então a mesma informação vista de forma diferente. Passando o rato, novamente têm aqui então os dados das vendas por produto e por segmento. E se eu quiser também, por exemplo, ver só os valores para um determinado segmento, imaginem o segmento Channel, então o gráfico automaticamente apareceu com cor mais clara nos outros segmentos e só está destacado então o segmento azul, que é o Chanel. Em cima, como puderam observar, também automaticamente só ficou destacado então o lucro para aquele segmento. Conseguimos ver que em setembro o lucro foi de 410 mil, no entanto, para o segmento Chanel foi de apenas 82 mil. Existem vários gráficos que podem fazer, também podem fazer um gráfico em forma de mapa, por exemplo, arrastando o país para a localização e o lucro, se for o lucro que queremos ver, o lucro para o tamanho,
vamos ter então aqui os círculos em cada país, em que o tamanho dos círculos é tanto maior quanto maior for o lucro registado, ok? Também podem ainda, aqui ao vosso relatório, adicionar, por exemplo, um segmentador. Têm aqui uma opção de segmentação de dados, em que vão segmentar, por exemplo, por data. Existem várias opções de ver este segmentador. Vamos colocar, por exemplo, uma lista. Então, nesta lista está a aparecer aqui os dias da semana, mas se eu não quiser ver desta forma, basta também com um clique alterar e passei a ver então aqui os anos. Se eu só quiser o ano e o mês, é só desselecionar no fundo. E então passei a ter de forma muito rápida aqui o ano 2020, o ano 2021. Se repararem, eu cliquei sem querer aqui em 2020 e os meus gráficos alteraram-se. Se eu selecionar esta opção, passa a aparecer para 2020 e 2021. Se eu só quiser os dados para janeiro, também vão verificar que a informação é toda atualizada e por aí adiante, ok? Ou seja, com um simples clique consigo atualizar o meu relatório e numa única página consigo ver informação para 2 anos. Por isso, de facto, esta ferramenta é bastante útil. No final, se quisessem editar o vosso relatório, iria ter um aspecto semelhante a este, que eu vou mostrar. Poderia ter um aspecto semelhante a este. Depois podem experimentar, se quiserem. Têm aqui, então, o relatório. E têm os mesmos gráficos, só que com uma formatação diferente. E se em vez de um Excel, a origem dos dados for uma pasta? Também é possível, como estava a dizer, desde que se respeite a mesma estrutura no Excel. Eu vou carregar sempre o mesmo tipo de ficheiros na pasta e só preciso de dizer uma vez ao Power BI o que é que ele tem de fazer. Depois disso, ele vai sempre aplicar os mesmos passos, aqueles passos que apareciam do lado direito, vai sempre aplicar os mesmos passos aos meus ficheiros, à minha base de dados e o relatório é atualizado de forma automática. Vou-vos mostrar então. Existe aqui uma opção, em vez de selecionarmos então aquela opção Excel, vocês estão a ver exato, estão a ver a apresentação. Em vez de selecionarem a opção Excel, selecionavam a opção pasta e tinham que indicar qual era a origem dessa pasta, onde estão os vossos dados para análise. Depois, aqui iria aparecer apenas um fecheiro, porque já vão ver de seguida a minha pasta só tem um fecheiro. E agora eu vou-vos mostrar o que é que acontece antes, como é que está antes de eu colocar um novo fecheiro na pasta e o que é que acontece depois de eu, então, acrescentar um fecheiro. Neste momento, penso que estão a ver a pasta dos dados. Na pasta dos dados existe apenas aquele ficheirinho que carregamos há pouco para o relatório do Power BI. E o aspecto atual, deixem-me só fechar aqui. O aspecto atual do nosso relatório é este que vão ver. Temos informação para 2020 e 2021. Se eu carregar em 2022, não tenho gráficos porque não tenho dados. Aquele ficheiro de dados tem apenas informação para 2021 e 2020. Imaginemos que estávamos em 2023 e já tínhamos dados de 2022. Temos então aqui um ficheiro de dados novo, em que, se repararem, temos a mesma estrutura. No entanto, temos dados para 2022 agora. Então, o que é que eu vou fazer? O meu Power BI Desktop já está ligado à pasta dados
E eu vou acrescentar o ficheiro Financial Sample 2 a esta pasta. O que é que vai acontecer? Eu vou chegar aqui ao meu relatório e vou simplesmente carregar no botão atualizar. O que é que aconteceu? Automaticamente o meu relatório foi atualizado. Em tempo real consegui passar a ter um relatório não só de 2 anos, mas de 3. Bastou colocar um novo ficheiro de dados na pasta e o Power BI já sabia o que tinha que fazer, ok? E consigo agora ler então a informação não só de 2020 e 2021, mas de 2020 a 2022. Como podem reparar, aqui já vai até dezembro de 2022 e todos os gráficos foram automaticamente atualizados. Até aqui, se tiverem alguma questão, peço por favor que coloquem no chat e no final podemos rever. Penso que até aqui já conseguiram perceber assim de forma muito breve que esta ferramenta é bastante intuitiva e simples de utilizar e fornece-nos de facto muita informação em tempo real e é uma mais-valia para as organizações, para as empresas, permitindo decisões informadas e eficientes. Agora, ia passar à parte dos case studies. Estes dashboards que vos vou mostrar são meramente exemplificativos, são relatórios que são simples, existe possibilidade de construir relatórios mais complexos. Neste caso, os três apresentam finalidades diferentes e só quero deixar o alerta de que são empresas que não são reais e qualquer informação semelhante com a realidade é uma mera coincidência, ok? Antes de vos mostrar os casos de estudo, os case studies, vou só aqui mostrar o Power BI, uma opção no Power BI Desktop que está disponível apenas para quem tem a licença Pro, que é a possibilidade de publicar, ok? Eu carregava aqui e podia publicar este relatório através do online, através de um link URL. Por exemplo, os casos de estudo que vamos ver de seguida estão partilhados dessa forma e depois poderão consultar a apresentação no final e aceder a esses links de forma livre. O que é que acontece? Sobretudo a principal diferença entre o Power BI Desktop e o Pro é que de facto o Pro permite esta partilha entre departamentos, entre decisores para verificarem os relatórios. O Power BI Desktop acreditamos que cumpre os objetivos a que se propõe e que conseguimos construir aqui relatórios bastante ricos em informação, sem necessidade de recorrer a uma licença Pro. Então, vou agora aqui mostrar o primeiro caso de estudo. Então, como podem verificar, eu acedi a este dashboard não através do Power BI Desktop, mas através deste link que tem em cima e que também está disponível depois na apresentação. Este é um relatório, no fundo, para o Departamento de Recursos Humanos da empresa Fênix Limitada. É uma página que resume, no fundo, 4 anos, ok? Em que eu clico e automaticamente todas as informações e gráficos são atualizadas. Conseguem observar isso muito facilmente. Também consigo ler muito rapidamente que para 2020, em 2020, nesta empresa, existiam 104 colaboradores com menos de 30 anos. Se eu quiser, também posso analisar o relatório
para todos os colaboradores com menos de 30 anos. Para isso, basta clicar aqui, nesta barra. Todos os restantes gráficos e todos os restantes cartões se atualizaram, então, para o grupo etário com idade inferior a 30 anos. Rapidamente conseguimos ler que os trabalhadores com menos de 30 anos, dos trabalhadores com menos de 30 anos, 22 tinham a licenciatura, ok? Conseguimos ler também que 84 tinham um contrato de trabalho temporário, certo? E 20 tinham um contrato permanente. Se em vez de analisarmos por faixa etária, quisermos, por exemplo, analisar o departamento de produção, facilmente também conseguimos verificar que no departamento de produção, em 2020, havia 34 colaboradores, registrou-se uma taxa de rotatividade de 12%, quase 12%. Temos também que no departamento de produção apenas 12 colaboradores tinham menos de 30 anos, 14 colaboradores tinham uma idade compreendida entre 30 e 49 anos e havia 8 colaboradores no departamento de produção com mais de 50 anos, ou 50 ou mais anos, ok? Por isso conseguimos aqui, através de simples cliques, atualizar a nossa informação. E imaginem que estão a apresentar o relatório ao vosso departamento, facilmente conseguem responder às questões que são colocadas. Se eu quiser passar de 2020 para 2017, com um clique consigo atualizar a minha informação e responder de forma eficiente, eficaz e bastante rápida a todas as informações que no departamento, por exemplo, neste caso, dos recursos humanos, todas as informações que sejam pedidas. Se em vez do departamento de recursos humanos estivermos, por exemplo, a analisar as vendas, tenho aqui também um exemplo da empresa M2 Office, ok? Novamente, estou a aceder a este relatório através de um link. Tenho aqui, então, a análise das vendas no segundo semestre de 2022 da empresa M2 Office Limitada. Imaginem que já estávamos em 2023, já tínhamos a informação de 2022 e queríamos aqui analisar as vendas por segmento de cliente, as vendas mensais, o lucro mensal, as vendas por categoria de produto. E esta é uma empresa que é internacional e por isso vende para vários mercados. Tenho aqui apenas uma página e nesta página consigo analisar todos estes mercados. E como? Apenas com um clique. Neste momento estou a ver o panorama global, as vendas para todos os mercados. Se eu quiser analisar, imaginem, para a Alemanha, cliquei na Alemanha e toda a informação foi atualizada. Consigo ler de forma muito rápida que em janeiro de 2022, então, o valor das vendas foi de 29 mil euros. Ou então, que para o segmento de produto tecnologia, as vendas para a Alemanha foram de 46.590 euros. Se eu quiser analisar não a Alemanha, mas o mercado chinês, basta clicar então no separador da China e tenho então aqui as vendas também da China. Por exemplo, as vendas na China para o período em análise foram de 104.684 euros. Se eu quiser analisar não só para o mercado chinês, mas também para a categoria de produto mobiliário, novamente, com um clique, clico em mobiliário e todos os meus gráficos se alteraram. Então passei a ter, por exemplo, aqui os meus dados segmentados então para o mobiliário e para a China, em que consigo rapidamente dizer que para o segmento cliente consumidor final e na categoria mobiliário, as vendas para a China foram de 6.535 euros no período em análise. Reparem que com um simples clique consigo dar respostas a várias questões que sejam colocadas sobre as vendas, sobre os segmentos de cliente, sobre a categoria de produtos e sobre os diferentes mercados. Existe ainda a hipótese de analisar não só para um, mas para vários mercados. Eu selecionei um de cada vez, mas imaginem que queriam analisar China e Espanha, também podiam fazê-lo.
com a China selecionada, selecionavam também com o controle Espanha e automaticamente passam a ter os vossos gráficos com dados não só para o mercado chinês, mas também para o mercado espanhol. Tanto os gráficos como os cartões foram atualizados automaticamente e fornecem-nos informação muito rápida. Por fim, tenho aqui um último exemplo, um último case study, que é da empresa Leaf Limitada, uma loja de produtos orgânicos, em que foi elaborado então um relatório das vendas do primeiro trimestre de 2021. Neste caso, temos aqui um menu com 3 separadores. Se eu clicar em resumo geral, vou para a página do resumo geral. Clicando aqui na casinha, volto ao início. Clico em desempenho das lojas, vou para a página do desempenho das lojas e, por fim, na faturação por categoria, tenho esta página. Temos então 4 páginas, em que a primeira é o menu, depois temos o resumo geral, o desempenho das lojas e faturação por categoria. Consigo navegar neste relatório de forma muito intuitiva e rápida, quer através do próprio menu da Microsoft ou então dos menus que nós criarmos, ok? Aqui no resumo geral, mais uma vez, temos aqui segmentadores que nos permitem fazer uma análise imediata da nossa informação. Neste caso temos uma tabela e um gráfico de barras e linhas, em que se eu quiser filtrar a informação, por exemplo, para a categoria de produto campismo, automaticamente os meus gráficos atualizam, ok? Tenho nos cartões em cima a informação de que para a categoria campismo e para o período em análise esta empresa registrou uma faturação de 200 mil euros, uma margem de 60 mil e vendeu 7 mil unidades do produto desta categoria. Se eu quiser analisar não só a categoria campismo, mas também a categoria cozinha, por exemplo, ou crianças, o que é que acontece? Os meus gráficos são então atualizados, tenho aqui então informação da faturação para os produtos que estão inseridos nestas categorias, neste caso os brinquedos e os sacos de dormir, a faturação e as unidades vendidas, e automaticamente a informação nos cartões também se atualizou. Se eu quiser não filtrar por categoria, mas sim por marca, por exemplo, a marca 24 garrafas, consigo rapidamente ler que para esta marca foram faturados 223 mil euros e venderam 6.505 unidades de produto. Passando para a página seguinte, também conseguimos observar que esta empresa tem 4 lojas, uma em Madrid, uma em Paris, uma no Porto e outra em Lisboa. Temos então aqui no gráfico do mapa os 3 países, Espanha, França e Portugal, os 3 países onde a empresa Leaf tem lojas. Através dos gráficos, consigo então ter a informação da faturação, da margem, ainda a informação sobre cada um dos gestores de loja, dos comerciais e ainda das categorias. Se eu quiser analisar no meu relatório a faturação para a loja de Lisboa, basta carregar em Lisboa, automaticamente os meus gráficos atualizaram e passei a ter informação só sobre a loja de Lisboa, em que rapidamente consigo dizer que no dia 17 a loja de Lisboa faturou 7.358 euros. Também consigo ver que a Ana Coelho está responsável pela loja de Lisboa e que obteve uma margem de 78 mil euros. Ou ainda que na loja de Lisboa, a categoria para levar faturou 80.945 euros. Se quiser filtrar não só para Lisboa, mas também para a categoria, consigo também fazê-lo. Viram que ficou realçado apenas uma parte dos gráficos, ou seja, a gestora Ana Coelho teve uma margem de 27.767 euros para a categoria levar na loja de Lisboa, ok? E no dia 5 a loja de Lisboa faturou 8 mil euros, dos quais 33 mil eram da categoria de produto levar. Neste caso, temos aqui também o segmentador de datas em que estamos a analisar esta informação apenas para o mês de janeiro. Se eu quiser analisar também para outras lojas, mais uma vez, basta com um clique alterar aqui e os meus gráficos atualizam. Se eu quiser não só a loja de Lisboa, mas também a do Porto, para vermos as lojas portuguesas,
Fiz um controle e selecionei, então aparece-nos a informação para as duas lojas, de Lisboa e do Porto, e para os 2 comerciais. E neste caso estamos a filtrar na mesma para a categoria levar, porque eu não tirei a seleção. Se eu quiser ver para todas as categorias, simplesmente clico e consigo ver então o meu relatório para todas as categorias de produto, mas apenas para as lojas de Lisboa e do Porto. Por fim, na última página, temos aqui mais 2 gráficos. Neste gráfico consigo ver de imediato que a categoria para levar foi a categoria que no período em análise da empresa LIF faturou mais, 781 mil euros, seguindo-se a categoria de higiene, 499 mil, e mais uma vez, clicando sobre a categoria, os meus gráficos e cartões de informação são automaticamente atualizados. Rapidamente, na minha reunião, imaginem, do departamento comercial, consigo responder que a categoria limpeza faturou 320 mil, a categoria campismo faturou 202 mil euros e reparem, basta fazer novamente um clique. Voltando ao menu, temos aqui então um dos nossos separadores todos. Penso que consegui passar a mensagem que pretendia desta ferramenta tão útil que é o Power BI. Acredito que haja muitas dúvidas, espero que haja também muita curiosidade sobre o Power BI e obrigada pela vossa atenção. Convido-vos agora a colocar as vossas questões, vou terminar a sessão, mas estou disponível para responder a todas as vossas questões. Obrigada.